Olá, eu sou o Álvaro Pupo do Pinhão e Koifman Advogados e hoje vou contar 5 motivos para usar a arbitragem comercial. Você conhece a arbitragem? Ela é um meio alternativo ao Poder Judiciário de solucionar alguns tipos de conflitos. Se duas pessoas ou empresas têm uma questão a ser resolvida, como o cumprimento de um contrato ou a entrega de um trabalho, elas podem abrir mão de entrar na justiça convencional e podem escolher qualquer pessoa para decidir sobre o problema. Essa decisão terá a mesma validade do que uma decisão judicial, com as seguintes vantagens em relação ao procedimento judicial. 1. Você escolhe quem decidirá a demanda. A pessoa que vai decidir o conflito se chama árbitro. As partes podem optar por um ou mais árbitros, desde que em número ímpar. E você pode decidir quem serão os árbitros que decidirão a demanda. Você pode escolher alguém que seja um reconhecido especialista no assunto discutido, como um profundo entendedor de questões societárias para resolver conflito entre sócios, ou um engenheiro para decidir sobre uma construção. Não é preciso que a pessoa tenha formação jurídica, basta ser maior de idade. 2. Você ajusta as regras do procedimento às suas necessidades. Além de escolher quem será o responsável por decidir o caso, você poderá escolher como funcionará o procedimento. Podem ser acertados os prazos para apresentar documentos, quais provas serão admitidas, as datas das audiências. As partes terão ampla liberdade para decidir o procedimento a ser seguido. 3. As partes podem decidir sobre o sigilo do procedimento. Os processos na justiça convencional são, via de regra, públicos. Salvo exceções específicas, qualquer pessoa interessada pode ter acesso aos documentos de qualquer processo. Mas outra vantagem da arbitragem é que as partes podem decidir que todo o procedimento seja confidencial. Isso pode ser muito importante quando se trata de segredos de negócios, conflitos societários ou de situações em que uma das partes não quer ter suas informações expostas a concorrentes ou ao público em geral. 4. A arbitragem é mais rápida do que o judiciário. Geralmente, o procedimento arbitral é mais rápido do que o judicial. Uma decisão arbitral demora, em média, 18 meses, variando um pouco para mais ou para menos dependendo da complexidade da causa e dos árbitros atuando. No judiciário, em contrapartida, um processo, em São Paulo, costuma levar, em média, 7 anos. 5. A arbitragem pode ser mais barata que o judiciário. Apesar de suas vantagens, muita gente ainda resiste à arbitragem alegando que ela é mais cara do que recorrer ao judiciário, mas isso nem sempre é verdade. Em casos cujos valores discutidos são da ordem de milhões de reais, as custas de arbitragem costumam ser inferiores aos valores pagos ao judiciário para propor uma ação. Isso sem contar as despesas com o acompanhamento processual, honorários de advogados e gastos indiretos que as empresas têm enquanto a questão não é resolvida definitivamente. Quanto antes algo é resolvido, menores as despesas para todos os envolvidos.